Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Hoje a gente vai aprender umas informações a mais sobre a Cordilheira do Himalaia, que fica no continente asiático. Então, gente, a cordilheira, né, é um conjunto de montanhas, tá? As montanhas são as formas de relevo de maiores altitudes, de maiores elevações. Lembrando que a altitude é a medida de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar. Então, vamos lá. O Himalaia é um conjunto, aliás, o Himalaia é uma cordilheira, né, conjunto de montanhas situada na Ásia. Tem a extensão aproximada em 2.500 quilômetros. A sua largura está estimada em 150 a 400 quilômetros. E o seu ponto mais alto é o Monte Everest, com 8.848 metros. É a maior e mais jovem cadeia de montanhas do mundo. O nome Himalaia, ele vem do sânscrito, que é uma língua indo-árido, um dialeto dos povos antigos da Índia, e quer dizer morada da neve. A origem. Então, a Cordilheira do Himalaia consiste de 3 cadeias paralelas, que do sul para o norte são o Sub-Himalaia, Pequenos Himalaias e Grandes Himalaias. As montanhas começaram a se formar por dobras há 40 milhões de anos atrás. 40 milhões a 60 milhões de anos. Quando o subcontinente indiano se projetou em direção ao norte contra a principal massa terrestre, asiática. Sua formação é o resultado de uma colisão continental ou de uma orogenia, que é o processo de formação da montanha. Entre os limites convergentes, as placas Indo-Australiana e Eurásia. A placa Indo-Australiana ainda se move numa proporção de 67 milímetros por ano e nos próximos 10 milhões de anos avançará 1.500 quilômetros para o interior da Ásia. Então, aqui nós temos uma demonstração, né, uma ilustração sobre a ocorrência desse soerguimento, né, enquanto que, né, a placa Indo-Australiana, né, gente, ela vai, colidindo e assim vai surgindo o soerguimento, né, que é a altivez, a altivação da montanha, aliás, da cordilheira. Sobre o meio físico, os Himalaias são fontes de 2 das maiores bacias hidrográficas, o rio Indo e o rio Ganges. As geleiras, elas alimentam, né, essas bacias do Indo e do Ganges. Milhões de pessoas vivem às margens dos rios que nascem no Himalaia. No entanto, a densidade populacional, que é a distribuição da população pelo território, né, lá no Himalaia, é muito baixa. E poucos são os centros populacionais, sobretudo na vertente meridional, ponto mais extremo ao sul. Os Himalaias influenciam fortemente no clima. Pela elevadíssima altitude, possui baixas temperaturas e neve durante todo o ano. A fauna e a flora do Himalaia variam com o clima. Índice pluviométrico, altitude e tipo de solo, gerando assim diferentes comunidades ou ecorregiões. Na planície dos rios Indo e Ganges, distribui-se uma floresta exuberante, de oeste para leste. Já no Paquistão, prevalece a vegetação de xerófila, que é mais apropriada ao clima árido. Então, nossa proximidade com o Himalaia está aqui, gente, no sal rosa. Acredito que muitos de nós já consumimos, né? Então, o sal rosa do Himalaia é extraído de camas cristalizadas de sal cobertas com lava vulcânica há 200 milhões de anos. Sendo mantido neste ambiente isolado, o sal do Himalaia é isento de agentes poluentes. Ele contém os mesmos 84 minerais que são encontrados no corpo humano, como cloreto de sódio, sulfato de cálcio, potássio, magnésio e outros. Por ser menos refinado e manter seus cristais e flocos maiores, o sal do Himalaia entrega uma quantidade menor de sódio por porção do que o sal branco de mesa. A localização. O Himalaia está situado no Sudeste Asiático, nos territórios da China, incluindo o Tibete, Índia, Butão, Paquistão e Nepal. O Monte Everest, com 8.848 metros, fica localizado na fronteira entre a China e o Nepal. O cume do Monte Everest, né, é o fator que delimita, né, as fronteiras entre o Nepal e a China, é chamado teto do mundo.
pois 15 montanhas mais altas do planeta ali se encontram, e por ter mais de 100 picos com mais de 7.000 metros. O turismo no Himalaia. O Himalaia atrai muitos alpinistas que se arriscam na escalada de suas montanhas. O ponto mais atrativo é o Monte Everest pela sua complexidade. E sua escalada já foi palco de muitas mortes de alpinistas. Por quê? Quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, menor concentração de gases e baixa pressão atmosférica, ou seja, dificulta muito a respiração. Então, se o alpinista ele não for bem equipado, né, com tubo de oxigênio, então ele vai, além do cansaço, né, ele vai ficar super esgotado e infelizmente ele vai morrer. O que tem acontecido com alguns que querem entrar no Guinness Book, tentaram ir sem equipamentos adequados, por exemplo, levando oxigênio. Então, existem várias estações de esqui no Himalaia indiano, que no período colonial foram instalados pelos ingleses. No verão, as trilhas atraem os turistas para as montanhas mais baixas. Os impactos ambientais do Himalaia. Então, a própria formação do Himalaia já é causa de grandes impactos naturais, como, por exemplo, os terremotos. O fator determinante no processo de mudança na dinâmica da cordilheira é o aquecimento global, tem gerado a apreensão de pesquisadores. Estudos do ICIMOD, né, que é o Centro Internacional de Pesquisa, eles já chegaram a essa conclusão de que realmente o aquecimento global ele tem sido intensificado, provocando derretimento da geleira e inicialmente provocando surgimento de grandes lagos, interferindo na vida das pessoas dali das regiões. E no segundo momento ele vai diminuir a alimentação dos rios, causando secas no período de estiagem. Outra marca do ser humano, por onde ele passa ele vai deixando, né? Então, algum lugar ou outro há resquício de lixo. Então, agora é a parte de vocês, pessoal. Vocês vão aqui, ó, é o maior e mais jovem conjunto de montanhas do mundo. Aí vocês vão marcar a resposta correta. E o 2, vocês vão colocar aqui quais são os países que estão situados lá na Cordilheira do Himalaia. Tchau, tchau e muito obrigada.